dia, meu povo! Aproveitar que eu tô aqui bem de buena, queria conversar um pouquinho com vocês sobre o quanto que esse excesso de informações e de interações que a gente tem hoje em dia, quanto isso é maléfico para nossa vida e muitas vezes vem disfarçado de benefício, de produtividade, mas na verdade isso está acabando com uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? Que na verdade é o que nos difere dos animais, por exemplo, que é a nossa capacidade de raciocínio, né? O nosso cérebro. Mas eu acho que eu vou colocar o microfone, porque agora eles não estão não. Só que esses passarinhos que moram aqui nesse lago, é uma gritaria, assim, eles são muito escandalosos. Eu acho que quando eles começarem a cantar, vai atrapalhar um pouco o vídeo. Então eu vou colocar aqui o microfone, peraí. Bom, acho que agora sim, agora não temos perigo de sermos atrapalhados por um quero-quero, porque como eles são escandalosos, né, gente? Eu acho muito engraçado. Eu tô aqui só observando que tem uns passarinhos que querem comer na grama perto da onde está o ninho dos quero-quero. Dos quero-quero, dos queros-queros, não sei. Mas eles fazem um escândalo e eu tenho muito medo de quero-quero, tá? Porque eles atacam mesmo, já correram atrás de mim uma vez. E eles são super protetores do ninho e eu acho muito fofo que me parece, né, que a fêmea fica bem quietinha assim, provavelmente onde estão os ovos, e o macho fica ao redor louco, desesperado, protegendo ela enquanto ela tá bem quietinha. Mas vamos lá. Esses dias eu tava aqui nesse lago, não era nesse, era um lago que fica bem aqui do ladinho, mas eu tava aqui com o Renato e sentada tomando café da manhã, era um domingo. A gente deu uma caminhada, passou no mercado, comprou um pão e veio tomar café da manhã no lago. E aí a gente ficou meio que em silêncio, uns minutinhos assim. Aí o Renato, do nada, me observou o vento batendo na água do lago e fazendo aquelas ondas bonitas assim, sabe? Bem certinhas. E ele falou, cara, por isso que os caras antigamente eram super inteligentes e criavam coisas, descobriam coisas, porque eles ficavam à toa. Não é que eles não faziam nada, mas eles tinham tempo de ficar à toa. Um minutinho que ele ficou aqui de bobeira, provavelmente ele imaginou alguma coisa da física relacionada ao comprimento ali daquelas ondas, coisa que eu não entendo, porque eu não sei nada de física, eu sou a pior pessoa com relação à física que vocês podem. Eu falo que isso é um trauma na minha vida, tá? É um trauma, porque eu não consegui aprender nada. Renato estudou comigo, para quem não sabe, meu marido estudou comigo no ensino médio e ele era inclusive monitor de física. E eu não sei nem como é que saí da escola relacionada à física. Eu acho que o professor tinha pena, porque eu sempre fui dedicada para tentar aprender, só que eu não conseguia concluir uma única questão. Era sempre pela metade. Eu acho que ele me dava pontos e eu consegui sair daquela escola, porque senão não tem explicação, gente, não tem, porque eu sou realmente muito ruim. Mas como a mente dele acaba sendo um pouco voltada para isso, eu acho que ele imaginou alguma coisa ali naquele momentinho que ele teve de tédio. E se tu parar para pensar, eu comecei a desenvolver esse assunto com ele, né? E falei, sim, com certeza isso faz toda a diferença. As pessoas pareciam mais inteligentes, mais criativas, né? Você olha para o passado assim, você fala, caraca, os caras criaram muita coisa, como que eles conseguiram fazer isso? Como... Gente, o tédio, o ócio criativo. Tem um livro que fala sobre isso. É extremamente importante para criar. Se tu pensar, por exemplo, no Santos Dumont. Santos Dumont que criou lá, né, o primeiro avião 14 bis, e tem quem diga que não foi ele, que foi outra pessoa, mas independente. Ele tinha o hábito de ficar observando e anotando sobre balões e pássaros. E aqui está uma coisa também, uma sacada incrível para mim, porque se tu observar as nossas criações como seres humanos, sempre estão voltadas para a natureza, sempre tem um reflexo da natureza. A pessoa que é esperta, ela, por mais que você não vá criar uma lâmpada, porque ela já foi criada, se tu é esperto, você vai começar a observar como a natureza se comporta. Gente, tem uma moça dando ração para um cisne branco lindo na mão, que coisa linda. Mas enfim, tira até minha atenção, porque eu acho é tanta coisa bonita, sabe? Mas se você começar a se ligar na natureza, como ela se comporta, com certeza, se você aplicar
esses ensinamentos na sua vida, a sua vida vai melhorar. Você vai ter uma vida melhor, você vai ter uma vida mais feliz, inclusive. Não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou dizendo que você terá uma vida mais feliz, você conseguirá resolver melhor os seus problemas, porque a natureza ensina o tempo inteiro. Esses caras que criaram essas coisas, eles tiveram o ócio criativo, né? O ficar à toa, o ficar no tédio, e eles tinham o hábito de observar a natureza. Só que se a gente for parar para pensar, eu estava pensando sobre isso, né, enquanto conversava com o Renato. Mas, putz, não faz muito sentido porque, teoricamente, hoje a gente tem acesso a muitos inputs, sabe? A muitas informações que entram, assim, pelos nossos olhos. A gente vê muita coisa, a gente tem acesso a muita coisa. E como que a gente não consegue criar como eles criavam? Na verdade, a gente está atropelando a vida. Entende? Passando por cima de tudo. E eu acho que isso é justamente porque antigamente esses caras, né, e as pessoas que continuam fazendo isso hoje em dia, né, descobrindo algo, tendo uma boa interação com a vida, interage com as coisas que vêm. Essa é a diferença. Hoje nós somos consumidores passivos dos conteúdos que a gente tem acesso, né? A gente tem acesso a tanta coisa, cara, às vezes eu fico imaginando, se esses caras antigamente tivessem tanto acesso à informação, eles não teriam criado nada. Porque eles ficariam perdidos da mesma forma, são seres humanos, eles não são melhores do que a gente em nada no sentido humano mesmo, sabe? Cérebro, enfim, não são. A única diferença é que hoje a gente tem acesso e se perdeu no meio desse acesso, né? Então os caras não eram gênios, tá? Alguns ok. Ai, gente, aqui tem gente que nasce fora da curva, né? Mas muitos deles não eram gênios. Eles apenas tinham a oportunidade de não fazer nada, de refletir sobre as coisas, de ver alguma coisa acontecendo na natureza ou algum problema, alguma repetição de padrão e pensar como que poderiam aplicar aquilo na vida deles. E hoje a gente não tem esse tempo. Nós somos apenas consumidores passivos das coisas. E que triste é isso, sabe? Que triste. Gente, nós, evolutivamente falando, não conseguimos processar a quantidade de informações que a gente tem. Não dá. Então, qual deveria ser a nossa mentalidade diante da nossa realidade de hoje em dia? Filtrar essas coisas. Só que parece que cada vez mais estão identificando esse excesso de informação como algo muito benéfico. Ou não, porque eu acho que já tem uma galerinha. Ou não, não. Vamos lá. Sim, a maioria das pessoas ainda enxerga como algo benéfico, mas já tem alguns remanescentes aí, como você que deve estar me assistindo, eu, em que já estão percebendo que isso não tá legal, que isso não está trazendo tantos benefícios como deveria, que não estão conseguindo processar, que estão muito mais ansiosos, que não conseguem usar o cérebro numa linha de raciocínio, porque está o tempo todo sendo atacado por novas informações. A gente tem, a mulher deu a tal da comida pro ganso, né? E agora ele está desesperado gritando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, será? Eu espero que não, porque assim, ó, ele tá bravo, porque ele queria mais. Mas voltando, ele foi embora, graças a Deus, porque tava enchendo a minha cabeça. Por mais que vocês estejam ouvindo, ele tava enchendo a minha. Um outro dia, eu tava aqui nesse lago, sozinha, e me aconteceu um negócio também que eu tive inúmeros aprendizados com essa única coisinha que aconteceu comigo aqui. E hoje, inclusive, eu pensei nesse novo aprendizado. Como que, quando a gente se coloca na posição de observador e interage com as coisas que estão acontecendo, dá espaço, dá o vazio para o nosso cérebro, como ele começa a fazer ligações, né? As famosas sinapses. É realmente incrível, gente. É tão delicioso experimentar isso, sabe? Diante de uma geração tão distraída, com tanta coisa na cabeça, que no final das contas não conseguem pensar em nada, estão apenas reproduzindo padrões e reagindo a coisas, e eu realmente desejo não ser essa pessoa. E eu tava aqui bem sentada nesse banquinho que tá do meu lado,
quando eu vi duas meninas caminhando, duas moças, e tinha um saco de lixo no chão. Daí elas passaram pelo saco de lixo e uma falou para a outra assim: Nossa, quem será que deixou esse lixo aqui? Que pessoa porca. E ela foi embora. Aí beleza, eu observei ela na mesma hora e pensei assim: Nossa, ela teve o tempo de falar da pessoa que deixou o saco de lixo aqui, de chamar a pessoa de porca, mas a lixeira tá a 3 passos dela e ela não teve a capacidade de pegar o lixo e jogar no lixo. Ela era uma pessoa consciente, ela tinha consciência do problema. Não estou dizendo que todo mundo tem que passar por um lixo e pegar do chão e jogar no lixo, não, mas ela tinha consciência do problema. Ela foi capaz de falar, externalizar aquilo que ela viu, mas ela não conseguiu resolver o problema, que era tão simples, tirar aquele lixo da natureza. Eu pensei isso na hora. Só que sabe o que eu fiz? Eu continuei sentada no meu banco. Ela pensou mal de quem deixou o lixo ali. Eu pensei mal dela, ela não resolveu o problema e eu também não resolvi o problema. E fiquei bem sentada. Até, gente, que tipo assim, uns 10 minutos depois, eu bem de bobeira aqui, com a cabeça bem vazia, não tava nem pensando nisso mais, só observando os passarinhos e tudo mais, me veio uma vozinha e falou assim: Você tá fazendo a mesma coisa que ela. Ela acabou de ver o problema, falou mal de quem não resolveu o problema e não resolveu o problema. E você fez igual. Você viu um problema nela de identificar algo, não resolver, e você também não resolveu. Na mesma hora, gente, eu levantei, joguei aquele lixo no lixo, que estava bem pertinho mesmo. E olha só, isso só aconteceu comigo porque eu estava à toa. Eu estava no tédio. Eu estava com a mente livre, com a mente vazia. Se eu tivesse pensado isso daquela mulher, e rolasse o meu feed do Instagram, do TikTok, assistindo vídeo no YouTube, olhando alguma coisa ali no celular, nas redes sociais, eu jamais, o meu cérebro jamais faria essa conexão, essa vozinha que na verdade se tu pensar pela ciência ali, né, pela neurociência, eles não acreditam muito que existe um eu dentro de mim que controle alguma coisa. Nós somos apenas. Nós não temos o livre-arbítrio. A maioria ali da galera da neurociência não acredita nisso, acha que nós estamos apenas reproduzindo padrões e coisas que aconteceu com a gente na infância e etc, e etc. Né? Então, eles acreditam nisso, só que eu, como uma boa cristã, acredito que existe sim uma individualidade. A filosofia também acredita nisso, né? Então, eu acho que essa vozinha era eu. Né? O meu primeiro comportamento de julgar aquela moça que estava julgando outra e não resolveu o problema era apenas um padrão da minha mente, um padrão de comportamento meu. Só que a vozinha que veio depois era a Stephanie, a pessoa em quem eu desejo ser, sabe? E eu só ouvi essa voz porque a minha mente estava vazia. Se a minha mente estivesse cheia de coisas, eu simplesmente ia continuar reproduzindo padrões. Naquele momento eu tive a oportunidade de quebrar um padrão, de quebrar essa coisa de julgar o outro e não resolver o problema caso ele esteja ao meu alcance. E, inclusive, isso me trouxe uma outra reflexão, porque quando eu conversei isso com o Renato, eu sempre tento conversar essas coisas com o Renato para ver se eu consigo desenvolver minhas ideias, mas eu acho que eu tenho que fazer mais isso aqui, no YouTube. Quando eu conversei com o Renato, ele me falou assim, se tu for assim, você vai ficar o dia inteiro resolvendo problema, porque você vê problema em todo lugar, você vê lixo em todo lugar. E isso é um outro padrão de comportamento, mais individualista, de não pensar no todo, de achar que você é parte da natureza, que você não faz parte da natureza, que você não faz parte do todo, que se não foi você que gerou o problema, você não tem que resolver. E aí você prefere colocar o argumento de que se for assim eu vou ter que resolver tudo, do que refletir sobre quando é um problema que eu posso resolver e quando é um problema que não é meu. Vocês percebem? Eu entrei nessa linha de raciocínio. Porque se você não tem um tempo para pensar sobre essas coisas, você simplesmente ou vai ser uma pessoa individualista,
que não resolve nada, que acha que só tem que fazer aquilo que faz parte de você, aquilo que você tem responsabilidade, o resto que se exploda, ou você vai se tornar uma pessoa que resolve o problema de todo mundo. Que tudo que aparece na sua frente você pensa que você tem que resolver, que é sua responsabilidade. E você só consegue chegar no meio termo para você, ideal para você, se tu refletir sobre isso. Porque se você não refletir e definir um padrão, você será definido. Entende? Definido por tudo que aconteceu com você no passado, pelas coisas que você vê no dia a dia, pelo que você consome na internet, porque você não tem o tempo de reflexão e processamento dessas informações. E você acha que elas não te fazem mal, mas elas estão ali, na sua cabecinha. E se uma coisinha, um conteúdozinho ruim que você vê, faz algum sentido com algo que você viveu lá atrás, isso vai criando conexões e fortalecendo comportamentos. E se o comportamento for ruim, cara, tu tá lascado. E como mudar isso? Com tempo de reflexão, com tempo de oração, caso você tenha esse hábito, tenha essa conexão com o divino, o tempo de pensar sobre as coisas, de deixar a sua mente devagar. Pensamentos vão vir, inclusive virão, que talvez você pense, nossa, esse pensamento não é meu, isso não condiz com a pessoa que eu quero ser. E você simplesmente deixa ele ir e vai começando aos poucos fazer um filtro sobre aquilo que você quer que se estabeleça na sua vida de fato. Porque senão você vai ser vivido. Novamente eu digo isso, gente, presta atenção, você está sendo vivido pelas coisas que colocam na sua cabeça, pelo que o governo deseja que a população pense, então começa a inserir isso na mídia, começa a colocar isso nas escolas, e isso vai se reproduzindo, e você começa a virar um reprodutor de opinião. E não alguém que forma as suas opiniões. A única forma de corrigir isso é com tempo de reflexão. É tirando um tempo para você sentar aqui, ó, na beira de um lago, observar a natureza, observar os passarinhos, e interagir com isso. E eu não estou dizendo que você não pode consumir nenhum conteúdo, que você tem que largar, sumir das redes sociais, que não é sobre isso. É sobre encontrar o equilíbrio enquanto a manada está sendo afundada por essas coisas. Isso, o ato de sair um pouco. E, gente, quando tu dá um passo atrás e olha para essa galera, você fica assim: meu Deus, eu não quero viver isso. Uma pequena oportunidade que você dá um passo atrás e olha onde você estava e que é onde a maioria das pessoas estão, você fica desesperado. Você vê que qualidade de vida ruim. Como que a vida é um presente e a gente está desperdiçando. Então, o sair um pouco disso vai te colocar, inclusive, isso vai te dar uma vantagem competitiva na vida. Porque cada vez mais isso está aumentando. Né? Essa noia da galera está aumentando. E se você se colocar nessa posição de alguém que pensa, logo, logo você estará fazendo a diferença em alguma coisa. Porque essas pessoas só replicam coisas, então elas produzem coisas iguais, não existe autenticidade naquilo ali. Então é importante não só como produtividade, como uma vantagem competitiva na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, mas também na sua vida como indivíduo, como mente saudável, como saber aproveitar isso daqui, porque isso aqui, gente, não é só sobre estudos e trabalho, não é só sobre isso, sabe? É sobre evoluir como ser humano. Chegar aqui de uma forma e terminar essa vida de um jeito melhor, como um ser humano melhor, mais justo, mais equilibrado, mais honesto. É sobre essas virtudes, são sobre essas virtudes. Não é só sobre coisas materiais, entendem? E isso, gente, olha que papo assim, que linha de raciocínio legal. Isso não dá para fazer estando onde essa galera tá, onde a multidão tá, que é onde, por exemplo, pessoas que controlam, tipo o governo, ama que vocês estejam, amam que eu esteja.
Porque é muito fácil controlar a massa dessa forma, uma massa que não pensa. Então, para a gente concluir, deixe sua mente em paz. Dê momentos de tédio. O tédio precede a criatividade. O tédio precede uma vida plena, uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida de fato e não apenas atropelada. Não seja alguém que vê a vida acontecendo ao seu redor e reage a isso passivamente. Todos os conteúdos, tudo que vê no dia a dia, não interage com isso, apenas lida de forma passiva, como se fosse a vida acontecendo e vai passando por cima e vai sendo vivido ao invés de viver, vai apenas reproduzindo comportamentos e retroalimentando certas conexões que às vezes foram feitas lá na sua infância que não são boas e você acha que isso é você, mas na verdade são apenas padrões de comportamentos que você não consegue mudar porque você não tem tempo de mente vazia para refletir sobre as coisas. Pense sobre isso, dê um passo atrás. Não é fácil, gente. Ainda mais se você já tiver viciado nessa dopamina, nesses picos de dopamina que as redes sociais dão, por exemplo, e você vai ali, às vezes você pensa que você está querendo aprender alguma coisa, mas você só está querendo recorrer como uma válvula de escape, uma fuga para as situações da sua vida. E para você ter tempo de reflexão, você tem que enfrentar você mesmo. E isso é desafiador. Isso é o que, na maioria das vezes, a gente corre. Então, faça diferente do que a galera está fazendo, correndo de si e se jogando nas distrações para fugir da realidade. Faz o contrário, larga as distrações e corra em direção ao seu autoconhecimento, ao relacionamento com Deus por meio da natureza, por meio das coisas que estão acontecendo. Faça isso, se dedique nisso, gente. Vale a pena. Vale a pena, a vida é uma só e ela passa muito rápido. Não seja atropelado por ela, tá bom? Ó, um beijo, porque eu vim aqui só para ter um tempinho, gravei um vídeo e agora eu tenho que ir para academia porque eu estou atrasada, tá bom? Vou tentar fazer mais vídeos assim, bem diretos e bate-papo com vocês. Tchau, tchau! Ah, gente, mas eu acho que antes eu tenho que mostrar esse lugar para vocês um pouquinho, né? Ai, Deus, vou levar vocês ali para ver o pato. Agora eles sumiram, ficaram aqui cantando o tempo todo enquanto eu tava gravando. Nossa, tem um aqui, mas ele é bem feio. Não queria mostrar, poxa, você é bem feinho. Tinha um aqui branco, enorme. Esse aí não tá muito legal não, tadinho. É bonito, né? É bonito. E vou te contar um outro segredo. Se você gosta de ver a natureza, acorde cedo. De manhã eles estão assim, ó. Eu ouvi cantos de passarinho hoje que eu nem sabia que existia. Muito bonito, muito bonito. Mas agora já não estão cantando mais. Ou então no final da tarde, né? Eles também gostam da tardezinha. Mas de manhã é o horário que a natureza faz um espetáculo para o novo dia. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Um novo dia, eles praticamente aclamam, louvam, agradecem e fazem uma coisa linda, assim, pro novo dia que tá começando. E às vezes tu acorda de mau humor. Olha aí, ó. Tá vendo? Não posso, gente. Não pode ligar essa câmera, não, que eu já tô pensando sobre as coisas. Eu falo, pensem na natureza. Pensem, observem a natureza e apliquem as coisas que vocês veem na vida de vocês. Isso vai fazer toda a diferença. Agora é tchau mesmo, tá?